Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora mais um episódio do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. O Pod Costa hoje recebe a doutora Alessandra Araújo, juíza de direito titular da primeira vara de Araruama, para tratar de temas fundamentais para a sociedade. A doutora Alessandra Araújo é titular da primeira vara de Araruama desde 2011, nas competências civil, fazendária, empresarial, registros públicos, acidente do trabalho e execução fiscal. Formada pela UERJ em 1996, ex-serventuária do TJ, ex-delegada de Polícia do Rio de Janeiro e ex-defensora pública do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Direito Administrativo, lecionou curso de Direito Ambiental na Cândido Mendes de Araruama e presidiu também as eleições municipais em Búzios, em 2012, e em Araruama, 2016. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Grata, imensa satisfação de estar aqui com todos. Doutora Alessandra, a senhora poderia compartilhar com a gente um pouco sobre a sua formação e as experiências que levaram a senhora a escolher a carreira jurídica? Toda a minha história é no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui eu nasci, me formei na Universidade Estadual, a UERJ, situada no bairro Maracanã, e advoguei pouco, mas advoguei, e apaixonada pela ciência jurídica, porque é uma ciência humana. O direito, ele visa a solucionar os conflitos em sociedade, né? Assim como a medicina cuida da saúde, visa a saúde individual e coletiva, o direito visa a saúde social, para que nós não vivamos numa selva. Então, a minha opção da carreira foi, de fato, ter a experiência dentro do direito, e assim eu fui pela área dos concursos públicos, todos no estado do Rio de Janeiro, e hoje estou muito grata de ser juíza titular aqui na cidade, que é sede desta rádio. E a senhora teve referências dentro da família ou de outros advogados? Quem foram as pessoas que te inspiraram a seguir esse caminho? Não, dentro da família não. O meu histórico familiar, eu sou a primeira jurista, tá? Meu pai era técnico de enfermagem, minha mãe professora primária e do lar. E o ingresso na escola, na UERJ, é que, após o vestibular, né, em razão de sempre querer uma ciência humana, uma ciência social, ali é que as portas realmente se abriram, porque a UERJ, ela tem como titulares professores de escola, de grande credibilidade, de grande cientificidade. Vários ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal lecionam na UERJ, a exemplo do Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, o professor Joaquim Barbosa, né? Não há como enaltecer este grande ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também lecionou na faculdade. Então, foi lá que as portas se abriram para os concursos públicos e para a prestação do serviço público, que foi sempre minha predileção ao invés da iniciativa privada. E, doutora, quais os desafios que a senhora enfrentou aí ao longo da sua carreira e como os superou? Desafios, como tudo, né? Foram vários, e muita perseverança. A rotina aqui, vou abrir aspas, do concurseiro, fecha aspas, ela é dotada de bastante persistência, né? Então, é estudar até passar, e não estudar para passar, porque se você se desanimar no primeira, segunda, terceira reprovação no concurso público, a gente não prossegue. Então, foram mais de 15 concursos públicos prestados, e só para magistratura eu fui aprovada no 7º concurso. Então, vou dizer que fiquei reprovada 6 vezes antes, e em 2006 logrei êxito na aprovação na 7ª tentativa para a magistratura do Rio. Então, isso prova para quem está estudando que vale a pena, né? Porque às vezes a pessoa estuda, não passa no primeiro, desanima. Que mensagem que você tem de força para esses concurseiros, quem está começando e às vezes não passou num concurso e está desanimado?
A mensagem que eu posso transmitir é acreditar no magistério, desde cedo. Porque é uma vida e que nos é oferecida em oportunidades desde o ensino fundamental, né? As nossas professoras, elas lecionam o português ali, concordância nominal, concordância verbal, crase, já desde cedo, e a gente tem que ter a consciência da relevância disso, porque a gente vai levar os ensinamentos da nossa professora desde a primeira série para o resto da vida. Então, essa base de acreditar no magistério, acreditar na educação, desde os primeiros passos, aí eu acredito que seja o segredo. Dentro da carreira da senhora, da experiência na prática como juíza, quais foram os casos ou qual foi um caso de relevância que marcou a carreira da senhora? Há inúmeros casos, né? Se eu for começar a falar aqui, teremos mais de 24 horas de gravação, né? Vários episódios em que houve agressão, né? Um problema social, em que eu já vi um adolescente em conflito com a lei, respondendo à medida socioeducativa na vara da infância, por um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Eu, como magistrada, decretei a internação, não que seja a medida exclusiva única, porque a internação de um adolescente em conflito com a lei tem que ser acompanhada da educação, de palestras, de apoio familiar, serviço social, etc. E o adolescente em audiência, perante policiais, inclusive, promotor de justiça, defensor público, ele se revoltou e começou a quebrar as coisas dentro da sala de audiência. E imagino eu, se em fórum em que ele não estava sob efeito de drogas, ele praticou aqueles ilícitos, imaginemos nós em sociedade. Ao passo que o encarceramento não é a solução, mas, lamentavelmente, por vezes, é preciso privar a liberdade temporariamente de uma pessoa para evitar mal maior. Então, essa hipótese de agressão, porque eu não gosto de violência, então, um dos fatos que merecem aqui mencionar é a agressão, que realmente a agressão física é a perda da civilidade, que lamentavelmente a gente vê nas redes sociais não sendo uma agressão corporal, mas a falta de civilidade, que a meu ver, às vezes na rede social com a política de ódio, não diverge muito do que a gente vê na violência física em termos de manifestação freudiana do que o ser humano é capaz de fazer com o outro, né? Então, o direito, ele realmente, eu acho que vale a pena, porque é uma ciência, é uma prática forense que vale a pena, porque ainda que pouco se consiga, o pouco que se consegue tem que ser melhorado, tem que ser divulgado para que o serviço público, o judiciário, que tem os seus defeitos, venha a ser reconhecido pela sociedade, que é complexo, tal como em todos os poderes, não só judiciário, mas também executivo e legislativo. Sim. E, na sua opinião, doutora, quais são os maiores desafios enfrentados hoje pelo sistema judicial? O primeiro, em que há reclamação da população, né? Todo poder emana do povo, é a falta de celeridade, a morosidade da justiça, né? E vários fatores culminam com realmente existe uma morosidade da justiça, dentre eles o elevado acervo, causas em litigância de má-fé, demandas repetitivas. Então, foi feito uma pesquisa cuja origem, cuja fonte eu não vou saber aqui informar, no sentido de que quais são as instituições que a população mais tem credibilidade, mais considera com credibilidade. E essas instituições, pela pesquisa, resultou na seguinte conclusão. A população responde, em geral,
Polícia Federal e Magistério, porque realmente são duas instituições que laboram muito e não tem esse tipo de problema de morosidade, e realmente a população, com razão, reconhece o grande serviço que essas duas corporações, digamos assim, esses dois setores, Polícia Federal no Brasil e Magistério. O Judiciário, ele, tal como o Legislativo e Executivo, tem suas grandes deficiências. Tá? Foi feito um levantamento quais tipos de ações que mais afogam o Poder Judiciário. Tá? No estado do Rio de Janeiro, quase que metade das ações são em juizados especiais, são causas menos complexas. E no Brasil, as execuções fiscais também abarrotam os acervos judiciários, e as causas em face em que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social. São 3 pontos nevrálgicos, né? Juizados especiais, em que as causas são menos complexas, mas não menos relevantes. Não significa que as causas não sejam relevantes. Por vezes, uma causa de um juizado especial criminal e até mesmo da violência doméstica contra a mulher tem uma imensa relevância, tal como um crime organizado. Não há grau de comparação a ser feito. E executivos fiscais, que são dívidas tributárias, junto às fazendas públicas, e o INSS, porque, de fato, é onde o trabalhador se socorre para auxílios doenças, aposentadorias, etc. Então, são 3 pontos em que a justiça, de fato, se vê com um grande volume, e há inúmeras outras problemáticas, mas a gente tem as soluções também. Se eu puder mencionar uma das soluções... Claro. Pode sim. Em uma linha, interlocução entre as instituições. Eu acho que quanto mais as instituições, né, Ministério Público, Defensoria, OAB, os demais poderes, dialogarem entre si, essa interação vai trazer benefícios à sociedade. Com relação a essas alternativas, e levantando também com relação à forma de resolução, como que a senhora vê a questão da mediação e outras formas alternativas de relação nas disputas do sistema judicial? Sim, a mediação, tal como a arbitragem, né, vem sendo levantadas. A mediação veio, inclusive, contemplada no no Código de Processo Civil, que é de 2015, a gente chama de novo porque o anterior era de 1943. Então, são formas de solução de conflito extrajudiciais. Né? A mediação até em sede judiciário, mas a conciliação faz com que o juiz não precise analisar todo o mérito. Ele analisa o mérito apenas homologando um acordo. E é a melhor forma de solução, porque é mais célere e menos custosa para todas, sendo certo que o que é conciliação? Eis que a gente vive numa sociedade e a gente se depara com inúmeros conflitos de interesses. Não há dúvidas disso. Diante de tantos conflitos, qual é a solução que deve inicialmente ser buscada? A conciliação, através da mediação, através de audiências prévias conciliatórias, através da arbitragem, que é extrajudicial, tal como, por exemplo, conflitos envolvendo clubes de futebol. Inicialmente, as partes dirigem extrajudicialmente a um tribunal arbitral, que não é poder judiciário. Então, são formas de conciliação que trazem mais celeridade e, não obstante, por vezes, não atender integralmente todos os direitos de todas as partes em conflito, verifica-se que, em concessões recíprocas, eis que acordo, se verificam concessões recíprocas, consegue-se chegar a um denominador com um valor mais produtivo, que é o acordo, para pôr fim àquela lide. E qual é a importância da Constituição Federal de 1988 para a organização e funcionamento do Estado brasileiro? A Constituição de 1988, que é a nossa vigente, tem 35 anos, ela reinaugurou a democracia no nosso país. Né? Nós tivemos outras constituições aqui, com um breve relato. Né? O Brasil foi,
prometo que serei bem breve sobre Fica à até vontade. chegar a essa democracia Pode ficar à que vontade. merece ser contemplada, preservada e merece penalidade a quem tentar contra a esta conquista tão difícil que o nosso país logrou o êxito atualmente, desde 1988 com a Constituinte Democrática. Então, o Brasil teve a sua proclamação da independência em 1822, então 2 anos depois tivemos uma Constituição, que foi a primeira, em 1824, por D. Pedro I, outorgando com o poder moderador dele, né? Limitando os poderes demais. E aí tivemos, com a proclamação da República, em 1889, 2 anos depois nós tivemos a Constituição da República, 1891, pelo regime militar, pelos marechais, e assim ingressamos numa república. E aí tivemos, na época de Getúlio Vargas, a Constituição em 1934, 1937, veio a democratização em 1946, porém com um golpe militar, em 1964, nós tivemos uma outra Constituição, né, com a emenda em 1969, e daí um regime em que se limitou os poderes do legislativo e do judiciário, com prevalência do executivo e normas de aplicabilidade duvidosa, num período obscuro da nossa história, a meu ver. Porém, veio a redemocratização e, em 1988, a nossa Carta Magna contemplou que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Existe uma ponderação de valores, existe um sistema de freios e contrapesos entre os 3 poderes, e todo poder emana do povo, né? Então, é verdade, é o povo que é o supremo. O povo vai lá, vota, e os 3 poderes têm que garantir que a vontade da maioria seja preservada. Então, a Constituição de 88, ela organiza o exercício do poder político de forma ponderada e assim prevê que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Ela traça direitos fundamentais. Então, em épocas em que o habeas corpus anteriormente tinha restrições de ser impetrado, hoje qualquer do povo, em qualquer situação, pode impetrar um habeas corpus. Eu tive até um professor dizendo que até numa folha de papel higiênico um preso pode escrever e remeter, e aquilo tem um valor de pedido de habeas corpus, né? E a Constituição traça fins a serem alcançados. Quais fins? Esporte, cultura, meio ambiente, educação de qualidade, previdência, assistência, etc. Então, a Constituição, ela cria um Estado democrático de direito, o que significa que os poderes são limitados pelo previsto na lei, pelo previsto na Constituição, e a Constituição prevê cláusulas pétreas, o que significam, né, essas pedras que não podem ser quebradas. Existem cláusulas dentro da Constituição que não podem ser extirpadas, não podem ser retiradas. Então, direitos fundamentais do povo não podem ser modificados por emenda constitucional. Então, nós temos 35 anos de redemocratização e acredito que, apesar de todos os percalços, o Brasil é um país, em termos de guerra, neutro, temos problemas internos, mas a democracia vence. E o que contribui para isso? Uma das formas, um dos veículos é a imprensa. Então, a divulgação do conhecimento, da educação, da informação verdadeira, sem fake news, isso contribui e muito para um valor que pertence a todos. Doutora Alessandra, falando com relação à fake news, como a senhora vê a evolução dos crimes cibernéticos ao longo dos anos e os desafios da legislação para poder proteger a população com relação aos crimes na internet? Necessidade de regulação. A internet é território, fecha aspas, livre
entre aspas, livre no sentido de que não é possível exercer um controle como antes era possível exercer pelos veículos televisivos, outros veículos de comunicação. A internet trouxe vários benefícios, como maior acessibilidade à informação, mas em outro viés trouxe a facilidade do abuso do direito. Hoje em dia, crimes cibernéticos são praticados e existe uma necessidade de que a mentira dita várias vezes não vire verdade. Os crimes cibernéticos, eles são tão graves, desde violação à intimidade, dano a patrimônio público, destroços a reputações de pessoas, pela internet tem-se até venda de armas, venda de drogas, pedofilia, zoofilia. E eu me lembro que eu, nos bancos da faculdade, estudando para ingressar na magistratura, eu visualizei num artigo um crime de homicídio que poderia ser praticado, um exemplo de laboratório, mas muito pertinente. Um homicídio praticado via internet. Como? Suponhamos que, dizia o artigo doutrinário, pela internet pode haver o controle de uma medicação ministrada a um paciente que está num CTI e um técnico de enfermagem verifica aquela dosagem que foi manipulada por um hacker e aplica aquela dosagem errada, praticando um crime de homicídio que foi de autoria do hacker que inseriu o dado falso. Então, veja que a internet, ela tem uma capacidade de destruir vidas humanas, destruir democracias, e com isso, qual é a solução? A regulação, tal como muito se tem dito, a necessidade da regulação da inteligência artificial, que é uma novidade, para se evitar que danos irreparáveis aconteçam. Então, como se regula? Primeiro, com um debate público pautado na verdade, pautado na boa-fé. E a interlocução entre as instituições, sociedade civil e poder público. E como a senhora avalia a eficácia da legislação de proteção ao consumidor que está em vigor em nosso país? Obrigada pela pergunta, porque, pegando o gancho da pergunta anterior, cabe ressaltar a responsabilidade das grandes empresas. A Constituição, ela prevê a repressão ao abuso do poder econômico. Então, direitos não podem ser ignorados em prol de um lucro excessivo, uma busca de um poder econômico que, às vezes, é invisível à maior parte da população e aos usuários. Então, o direito do consumidor, ele tem que ser efetivo, e nós temos uma legislação que é até elogiada em outros países, é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, é considerada até uma norma de sobredireito, que prevê como direitos básicos o direito à informação clara, precisa e adequada, a interpretação favorável ao consumidor, havendo dúvida em cláusulas contratuais, a facilitação do exercício dos direitos do consumidor contra esse abuso do poder econômico. Então, portanto, a responsabilidade é de todos. Tal como a Constituição prevê ao meio ambiente, em que é responsabilidade de todos preservá-lo, tanto do poder público, como da sociedade civil, como de cada indivíduo, do empresariado, das instituições bancárias, de todos os setores do poder público, é responsabilidade de todos preservar o meio ambiente, preservar os direitos das crianças e dos adolescentes. Na mesma seara, segue o direito do consumidor, porque nós vivemos num país cujo sistema econômico é o capitalista. E assim, o direito do consumidor, ele tem que ser informado para que os direitos tenham efetividade, não seja letra morta a lei. Então, deve haver uma contribuição de todos e tem que existir, sim, o dever em observar a legislação vigente,
por parte de ambos os polos, tanto os fornecedores de produtos e serviços, como os consumidores e os potencialmente consumidores, ainda que não sejam consumidores diretos. Tanto que o direito do consumidor, ele é tratado na nossa legislação como um interesse meta-individual, transindividual. Porque ainda que você não seja consumidor direto individual sobre um determinado produto ou serviço, poderá ser potencialmente ou indiretamente. Então, realmente, é um interesse coletivo que merece tutela. E agora, com esse crescimento também das compras online, né, das empresas, a gente está tendo muitos golpes, né, pessoas que compram em sites. Eu já tentaram, que eu sou muito ligada nas coisas da internet, mas assim, eles fazem hoje em dia de uma maneira tão perfeita. Às vezes as pessoas caem muito fácil nesses golpes. Então, assim, uma grande empresa, por exemplo, tem lá seu site e tal, e eles patrocinam anúncios dessas grandes empresas, e a pessoa clica, faz a compra, mas na verdade ali o link de boleto não é o da empresa, o produto nunca chega. Como que andam esses crimes, né? Qual os conselhos que a senhora pode dar até para esses consumidores de online, né, de compras online, que isso tem crescido muito, essas compras online, até pelos preços talvez mais atrativos do que nas lojas físicas, né? Então, a gente falando de crimes cibernéticos, eu acho que encaixaria muito bem também essa pauta, porque tem muita gente caindo em golpes como esse. Vou citar uma situação que aconteceu comigo. Eu comentei numa loja de departamentos sobre a falta de um produto que eles postaram e eu estava interessada. Então, eu comentei na página oficial deles. Eu falei, olha, eu tô atrás desse produto e não tô encontrando. Já fui em algumas lojas aqui da minha região. Passou alguns minutos, eu recebi uma mensagem no meu direct com a logo da empresa e o perfil lá verificado, que hoje em dia as pessoas compram esse perfil verificado, então nem nisso você pode confiar. E eles me mandaram, vimos que você está interessada num produto, tal. Você pode fazer a compra online, não sei o que e tal. E me mandaram um link. Para isso, para você fazer seu cadastro, você precisa nos enviar vamos enviar um código para o seu SMS e você nos envie. Quando o código veio para mim, era aquele código de tentativa de clonar o WhatsApp. Então, aí tava lá, seu código de WhatsApp Aí vem sempre aquela mensagem de segurança, não passa esse código para ninguém. E aí eles lá conversando comigo, pode nos enviar o código? Só que assim, foi tudo tão ligado. Comentei na página oficial, a empresa entrou em contato comigo, falando daquele produto que eu realmente comentei, e em seguida me chegou o código. Então, assim, se eu pego esse código e envio para eles, eu tenho o meu WhatsApp clonado. Então, eles estão cada vez mais se profissionalizando nesses tipos de crimes e os consumidores estão caindo muito nesses golpes das compras online. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso também. Sim, então a gente vislumbra aí 2 modus operandi. Um é a fraude, o estelionato, utilizando ferramentas de internet virtuais. E ainda tem uma outra forma em que não há fraude, mas há uma política publicitária agressiva de perseguição ao consumidor potencial. São 2 ilícitos. O primeiro é mais grave, punido pela legislação penal. O outro, a propaganda enganosa, a propaganda agressiva, vexatória, também é crime no Código de Defesa do Consumidor. Começando pelo menos complexo, que é a propaganda enganosa e vexatória, perseguitória ao consumidor, mas sem fraude, em que pese ser crime, será considerado crime à pessoa jurídica se for um crime contra a economia popular. Então, não sendo crime contra a economia popular, a empresa responderá com os efeitos cíveis, indenizatórios, com ressarcimento ao dano material ou compensação por dano moral, porque muitas das vezes não tem dano material, mas o dano moral chegou a configurar, pois que ultrapassa um mero aborrecimento, tanta perseguição, tantas ligações, etc. Então, na seara cível, o consumidor poderá pleitear extrajudicialmente pelos PROCONs,
que são autarquias, né? O Estado do Rio de Janeiro tem uma autarquia estadual, o PROCON, ou perante o Poder Judiciário, sem prejuízo de noticiar os fatos aos órgãos de controle, como Legislativo, OAB, Defensoria e Ministério Público. Então, existem várias formas de controle. Sendo certo que existe o ilícito administrativo em que essas empresas devem ser multadas e, instaurado um inquérito civil, poderão sofrer demais sanções na esfera administrativa, inclusive cassação de licença. Né? Agora, contra os crimes cibernéticos, né, a Polícia Judiciária vem se aprimorando, contratando peritos, porque é uma realidade mundial e de difícil controle. Então, por óbvio, como se começa? Como qualquer problema em qualquer sistema público e privado, começa pela informação adequada, pela educação, e aí sim, divulgando os fatos verídicos, a população vai saber se preservar mais contra esse tipo de crime cibernético. Então, o primeiro passo é a educação. Segundo, é intensificar as investigações, investimento em tecnologia no inverso dos crimes cibernéticos. Enquanto a empreitada criminosa cibernética, ela cresce, a empreitada investigativa e preventiva, inibitória, tem que crescer em grau maior, então tem que haver um investimento a peritos profissionais da informática junto ao poder público, deve haver um incentivo nessa área de segurança para que se mitigue esses ilícitos que são uma realidade dessa nossa terceira revolução industrial, porque nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda com as máquinas a vapor, né, com a energia elétrica, e hoje nós estamos na terceira revolução industrial com esse mundo cibernético novo, em que nos traz esse tipo de ilícito e de propagação que aflige a grande parte da população. E o consumidor, ele sofrendo o golpe, eu acredito que ele possa ir numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Esses quase golpes, eles ajudariam também a polícia a investigar. Eles também podem ser denunciados por um PROCON ou para a polícia. Por exemplo, no meu caso, né, eu não caí porque eu já logo percebi. Mas esses tentativas, elas também podem ser denunciadas de alguma forma até para ajudar em termos de investigação? Sim, é direito constitucional fundamental o direito de petição, noticiar um fato às autoridades competentes, isso de forma gratuita. É o direito de petição previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Onde dirigir esta petição? Pode ser à delegacia de polícia, que provavelmente encaminhará à delegacia especializada de crimes cibernéticos da Polícia Civil. Se houver algum interesse da União, será a Polícia Federal, sem prejuízo, como eu falei, repetindo, os demais órgãos de controle que também recebem petições, Ministério Público, Defensoria, OAB, Legislativo, autarquias, como o PROCON, etc. Doutora Alessandra, falando em criminalidade, a senhora já foi delegada de polícia. A senhora poderia falar sobre essa questão do aumento da criminalidade na região dos lagos? Sim. Quando eu era muito jovem e passei no concurso público, fiz academia de polícia e fiquei 3 meses na delegacia da Ilha do Governador e 3 meses na delegacia de Marechal Hermes, na cidade do Rio de Janeiro. Fui defensora pública em várias cidades aqui do estado, sempre no estado. Vindo aqui para a região dos lagos, que foi em 2011, uma época em que o crime organizado das ruas na capital, mormente o tráfico de drogas, a milícia e crimes afins que circundam essas quadrilhas, elas se interiorizaram. Então, houve um crescimento alarmante da criminalidade. Aqui na região dos lagos nós temos um problema crucial de tráfico de drogas. Eu judiquei alguns meses na vara criminal
da cidade central aqui com mais índice populacional aqui da região dos Lagos, que foi Cabo Frio. E a gente verifica por semana várias audiências com julgamento de vapores e gerentes de tráfico de drogas, eis que, lamentavelmente, é um problema de saúde pública e é responsabilidade de todos. Desaguam no Poder Judiciário, então, em que pese estar dentro de um gabinete, dentro de um ar-condicionado, em frente a um computador, é visível o crescimento alarmante das drogas e também a invasão de áreas por milícias, inclusive invadindo áreas públicas, praticando desmatamento, ocupando ilegalmente, inclusive por vezes até tentando um judiciário um uso capião do qual não tem direito. Então, o crescimento do crime, o que eu destaco, é lamentavelmente uma realidade e claro que, inicialmente, né, diante de um crime, a gente pensa primeiro na polícia, né? Quando a gente é vítima, a gente chama a Deus e segundo a polícia, né? Quando a gente está numa situação alarmante e difícil, a gente invoca Deus e depois de Deus a gente ou chama um médico ou chama um policial, né? Às vezes até chama um juiz, porque às vezes não é caso nem de médico e nem de policial. E o que a gente verifica? É a necessidade da informação de que todos somos responsáveis. Tá? Eu sou, pessoalmente, já que estamos dando aqui uma liberdade, eu não estou no exercício da função, mas sou juíza 24 horas. Mas vou dar uma opinião pessoal minha aqui. Todos nós somos responsáveis pelo tráfico de drogas. Cada um tem a sua responsabilidade. Não compre, não compartilhe. Não contribua para a caixinha do tráfico. Não pense que a sua pequena droga não está contribuindo para crianças morrendo em balas perdidas, para o crime de famílias sendo destruídas. Então, começando individualmente, eu acho que é como a sociedade progride. Né? Ao apontar o dedo, isso é culpa da polícia, isso é culpa do judiciário, isso é culpa do prefeito, isso é culpa... A culpa é de todos. Todos nós, e sem exceção, somos responsáveis diante de uma criminalidade, crimes dessa extensão, dessa magnitude, como o crime de tráfico de drogas é equiparado ao hediondo, que é o maior índice que chega ao judiciário aqui, é o tráfico de drogas. E também os crimes gravíssimos, crimes sexuais, chegam muito à justiça, inclusive contra crianças e adolescentes. Isto, lamentavelmente, não é raro, chegam e não sei se digo ruim ou bom chegar ao judiciário, porque dificilmente um fato desse chegando a uma delegacia, eu não conheço uma notícia contra policiais no sentido de que engavetaram uma investigação desse tipo. Os crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes, então acho que particularmente faço. Não relutem em denunciar, porque esses crimes são investigados, sim, a polícia não faz vista grossa e chega ao judiciário, ainda que com os percalços por vezes, deficiência de colher prova, mas a palavra da vítima tem muita relevância e, portanto, quais crimes, que foi a pergunta que a gente vislumbra aqui na região dos Lagos? Todos os tipos de crime, muito furto, muito roubo, furto de energia elétrica. Quem paga essa conta? Será que a concessionária vai arcar com prejuízo ou vai repassar a nós, consumidores? Fica a pergunta. Então, o conhecimento da educação, a divulgação da verdade, a divulgação dos fatos, é um caminho em que faz abrir portas e faz a sociedade progredir, a meu ver. Com relação à questão do tráfico de drogas, a gente tem muitas informações, principalmente com relação às grandes capitais, com relação à Cracolândia, o que fazer com esses usuários, a questão da crise da saúde, mas isso também se reflete aqui na região dos Lagos. A gente já vê na rua muitos moradores de rua que também são usuários. O que a senhora acha com relação à legislação, com relação a essas pessoas, de aprender essas pessoas ou não, a questão do acesso à saúde, ao tratamento desses dependentes?
Sim, a problemática da população em situação de rua, porque não se fala mais em morador de rua, ele não está ali por opção livre e espontânea, né? É uma problemática que já tem sido objeto de muitos estudos, palestras, implementação de políticas públicas. Muitas cidades elas têm abrigo e muitos moradores se recusam a ir. Existe uma controvérsia doutrinária, jurisprudencial e legislativa sobre a internação compulsória dos viciados em drogas ilícitas. E iniciando a resposta por um exemplo mais brando. Uma pessoa em situação de rua, muitas das vezes, ela não fica no abrigo por motivos que são relativamente simplórios, mas de difícil execução na política pública. Então, por exemplo, existem moradores em situação de rua que não ficam no abrigo porque não pode levar o cachorro. O animal é o apoio e dá dignidade àquela pessoa. E ela prefere ficar nas ruas porque lá no abrigo ela não vai poder fumar, não vai poder levar o cachorro, que é o companheiro dela. Então, e a problemática dos dependentes químicos em alto grau, né? Como fazer a internação compulsória dessas pessoas para o próprio bem, sem causar um dano maior. E onde alocar, eis que as clínicas psiquiátricas são de difícil são de difícil prestação exemplar, né? Nós tivemos um caso, vários casos, né, em que pessoas vão à internação em hospitais psiquiátricos públicos para tratar da dependência química e lá contaminam outros internos e geram um problema de separação em que falta pessoal, falta verba. Então, é uma problemática em que, a meu ver, isso muito está se discutindo atualmente, afirmar tem que haver internação compulsória e encaminhar onde tiver vaga, sem que haja o efetivo apoio àquela pessoa, talvez seja uma posição precipitada e, portanto, essa problemática da população em situação de rua, ela exige investimento público e alocação de profissionais do serviço social, profissionais médicos, profissionais da saúde, que tenham a vocação para lidar com esse tipo de situação. Então, isso exige bastante do poder público a atenção para que esse serviço logre realmente êxito, que é um serviço de difícil implementação. Então, abrigos existem, mas manter a população em situação de rua nos abrigos e de lá, dando dignidade, eles possam adquirir condições para depois caminhar por passos próprios, é difícil. Mas é uma discussão que merece a implementação de políticas públicas nesse sentido. Com transparência. Não adianta vir o candidato ou o eleito dizer que nós vamos fazer, nós vamos implementar, mas não demonstra com transparência em quais locais, quantas vagas, quantos profissionais atuarão em cada abrigo, que tipo os profissionais são concursados ou não, de que área, é só área psiquiátrica e a área odontológica, é só serviço social e junto à previdência social. Então, são vários, exige uma série de atores serventuários do interesse público para cuidar desta problemática. Então, é uma política que não pode ser bandeira eleitoreira só para fins de propaganda. E como é que se resolve isso? É mostrando por A mais B onde há esses abrigos, qual é o serviço oferecido, o seu quantitativo, os horários e o acompanhamento, preservada a intimidade, claro, e a privacidade de cada indivíduo que ingressa
nesses abrigos, preservados os dados pessoais dele, a divulgação dos resultados e o acompanhamento disso. E agora falando um pouquinho sobre direito dos animais no nosso país, como que a senhora avalia a legislação atual e, em sua opinião, as leis existentes são suficientes para proteger adequadamente o direito dos animais? Olha, a legislação ela pode melhorar, mas eventual deficiência da legislação não pode servir de argumento para a manutenção de maus tratos e violação aos direitos dos animais. Então, se há deficiências na legislação, cabe aos demais órgãos interpretá-la de forma que se atinja o interesse constitucional, posto que o direito dos animais está inserido no conceito de meio ambiente. Ainda que os animais referidos não sejam os silvestres e os selvagens, esses estão abrangidos inexoravelmente no conceito de meio ambiente e tem toda a tutela constitucional. Os animais domésticos, que são os cães e gatos, eles têm uma legislação própria, em que prevê os maus tratos como crime, que é a Lei 9.605. Esses animais domésticos, eles merecem tutela no sentido de que grande relevância eles prestam à dignidade da pessoa humana, né? Já se reconheceu que o animal, ele é um valor contido dentro de uma família. E assim os efeitos desse reconhecimento são gerados e têm que ser cada vez mais efetivados. Então, a legislação é deficiente? É deficiente. A pena é bastante, a meu ver, insuficiente para o tráfico de animais, que é uma problemática que também carece de informação para a população, né? Muitos adquirem animais silvestres achando que está fazendo um bem, mas não sabe que se ele... sempre vem aquele argumento, mas ele não pode voltar à natureza. Mas é preciso legalizar aquele animal, uma vez que, por vezes, em cativeiro, ele pode procriar ou ele pode servir de abrigo para filhotes da mesma espécie dele, tudo em prol do animal. E, por vezes, pode sim ter a posse por particular, mas desde que autorizado, né? Desde que atenda tanto o interesse público e não só o interesse privado, por meio de laudos e transparência. Então, o direito animal, ele é, a meu ver, um campo em que o Brasil tem muitas deficiências, porém, nós temos um precedente jurisprudencial que eu brevemente vou mencionar e que foi objeto de análise em legislação animalista de outros países, que foi o caso de 2 cães, salvo engano o nome deles é Rambo e Spock, tá? Em que eles foram deixados ao relento em maus tratos, trancados em casa, por seus tutores que viajaram, e vizinhos queriam uma tutela, mas estavam com medo de praticar o crime de invasão de domicílio. Isso chegou ao judiciário, o judiciário reconheceu. Em vanguarda, foi o Tribunal de Justiça da região sul do Brasil, reconheceu a capacidade processual dos animais. Ainda que sem tutor, ainda que sem especificadamente um possuidor, uma pessoa que tutele aquele animal. Aquele animal pode pleitear em juízo os seus direitos e ele, em muita vanguarda, veio a posição jurisprudencial, isso foi objeto de um livro, A Capacidade Processual dos Animais, de um juiz federal também do sul aqui do Brasil, em que o animal pode, claro que o faz através de advogado, Ministério Público, Defensoria, mas o autor da ação é o animal. Então, nós estamos caminhando, ainda que lentamente, mas estamos progredindo, sim, na tutela dos direitos dos animais, tá? Já há intenções de reconhecer a possibilidade, inclusive, de um animal, por exemplo, um macaco, ou impetrar um habeas corpus,
se ele está em cárcere privado, independentemente de iniciativa da delegacia. Se ele está em cárcere privado, ele está sob maus tratos, é crime, então é flagrante delito, a polícia pode ir lá, sem mandado judicial, e garantir os direitos daquele animal. Isso é um ponto. Se isso não se efetivar, pode-se, inclusive, impetrar um habeas corpus em favor daquele animal. E isso é uma situação, o exemplo que eu dei, uma situação de maus tratos em que é crime. E quando não está evidenciado o crime? Quando para a sociedade é demonstrado que aquele animal está muito saudável e bem tratado, e na verdade não o é. Quem vai tutelar aquele animal? Ele pode ser autor de uma ação judicial. Então, eu deixo aqui, consigno esse precedente jurisprudencial muito relevante que deu aso a uma tese de doutorado, né? O juiz federal Vicente Ataíde, o nome do escritor do livro, que menciona esse acórdão do Tribunal de Justiça, salvo engano é do Rio Grande do Sul, mas é na região sul, aqui do Brasil, e esta decisão tão relevante e inovadora está sendo aí objeto de análise, inclusive em legislações do direito comparado, ou seja, no estrangeiro. Doutora Alessandra, falando com relação à questão dos crimes também, o que a senhora teria para nos trazer sobre a crise do sistema carcerário brasileiro? Com relação à morosidade dos processos, pessoas às vezes que estão anos presas, aguardando julgamento. Sim, a tutela dos direitos humanos é um imperativo nível internacional. Existem tratados internacionais que devem ser seguidos por todos os países no sentido de que os direitos humanos não podem ser violados. Então, assim, o juiz, ele pode tirar a liberdade de uma pessoa se verificado que a legislação preveja a pena de reclusão ou detenção e haja necessidade daquele encarceramento, por risco da pessoa voltar a delinquir. Dentre outros motivos, né, como a gravidade do delito, etc. Mas retirar a dignidade do indivíduo encarcerado, isso ninguém tem o direito. E como efetivar a questão dos direitos humanos dentro do sistema penitenciário? Inicialmente, investimento, educação, valorização dos profissionais que lá laboram, pois correm risco, e rigorismo na punição de quem viola a lei. Mas, como já dizia Michel Foucault, com toda a razão, vigiar e punir, 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 não é o discurso que vai solucionar e levar um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. Não é. Pois bem, então, o sistema carcerário, que está superlotado, o que as pesquisas, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sede em Brasília, em pesquisas revela, realmente existe um racismo estrutural ali, eis que a maior parte da população é negra, existe um preconceito contra a população que não tem condições de arcar com altos honorários advocatícios. Então, nós verificamos, né, que o crime organizado do colarinho branco, ele não está no sistema carcerário do Brasil. É a realidade. Né? O sistema carcerário está, em sua maior parte, com pessoas que não têm grande poder aquisitivo. Então, este é um problema que, a meu ver, de desigualdade, né, em que eu enxergo o colarinho branco como o crime, né, do terno em que mata pessoas. Também, além do que está na rua que assalta. Porque a corrupção, ela gera a falta de serviços públicos, a falta de serviços públicos gera a falta de educação e saúde e leva a população com menos sorte, que não tem acesso aos serviços públicos adequados, a virem a atingir a criminalidade. Então, é um círculo vicioso em que o colarinho branco, os crimes tributários, os crimes financeiros têm a sua culpa
em todo esse problema, essa problemática do sistema carcerário. Então, o sistema do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente verifica esse problema de não só de racismo, de falta de estrutura, mas a gente vislumbra que a falta de orientação educacional informativa de arte, cultura, isso piora o problema. Vamos dar um exemplo, como eu mencionei aqui anteriormente, quanto às pessoas que estão em desenvolvimento, os adolescentes em conflito com a lei que são internados. Vão para um presídio, mas é uma instituição de medida socioeducativa, né? Assim chamada. Pois bem, lá eles têm que ter atendimento educacional, eles têm que estudar, eles têm que ser instruídos a não contrair doenças sexualmente transmissíveis, eles têm que ter palestras contra a gravidez indesejada, eles têm que ter cultura, eles têm que ter arte, eles têm que ter oportunidade para acessar os seus talentos. E eu acho que investir na infância e na adolescência, investir na educação, é o caminho inicial para se resolver todo esse processo social que leva ao encarceramento das camadas mais desfavorecidas da sociedade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o direito ambiental na sociedade contemporânea e como ele contribui para a preservação do meio ambiente. Eu queria que a senhora falasse sobre a importância desse direito ambiental. Como a gente já sempre... A pauta ambiental, ela é inexorável, né? A sustentabilidade, as cidades têm que ser resilientes, sustentáveis. O índice de agressão ao meio ambiente, ele prejudica a presente geração e as gerações futuras. Nós, nesse início do século XXI, neste início do terceiro milênio, não temos o direito de privar as futuras gerações a usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é para ontem a adoção de medidas e, assim, congressos são realizados, reuniões internacionais e cada um podendo fazer a sua parte, muito contribui. Então, aqui na região dos lagos, iniciando, né, em sede municipal, afinal a gente vive primeiro, né, um primeiro grupo familiar, é a nossa família, a gente vive em comunidade, então a gente convive com a igreja, com a praça, com o colégio, em âmbito mais municipal, com os poderes públicos, os serviços da cidade onde se mora. A gente também convive com os serviços estaduais, de concessionárias, energia elétrica, água, segurança pública, saneamento básico, então tudo, e a nível federal de preservação de florestas. Então a gente está em constante interação com todos esses setores na nossa vivência. Então, preservar o meio ambiente, a gente pode começar implementando, fácil dizer, um sistema de reciclagem. Mas aí a gente tem que se perguntar e saber pleitear o nosso direito. Ok, eu vou reciclar, mas para onde eu levo o meu lixo para não descartá-lo no comum? E a pessoa não sabe responder. Então, a gente pode iniciar, que aparentemente parece pensando pequeno, que é onde no seu município existe o local de coleta para reciclagem e a transparência para onde vai aquele lixo coletado e reciclado, ele de fato não ele é destinado a um reaproveitamento pró meio ambiente. Então, o controle social, a informação, ela é de grande relevância, é o que constrói um país. Eu acho que eu já falei isso 5 vezes, mas como a educação, a informação, a imprensa, a verdade, ela gera benefícios para todos. Você vê como está tudo ligado, né? Como a senhora falou, que já falou várias vezes, mas é porque está tudo ligado, né? A educação, a informação, e realmente é muito importante. Doutora Alessandra, com relação ao sistema democrático, qual a importância do direito eleitoral e como ele contribui no processo político? A gente tem
ano que vem a gente está entrando na questão das eleições municipais, então a cidade já começa a falar muito das questões políticas, questões de eleição. A senhora poderia falar um pouco para a gente do direito eleitoral? Sim, a eleição, com todos os percalços e até ilícitos que são praticados no curso das mesmas, e até antes do período eleitoral já se iniciam propagandas eleitorais antecipadas ilegais, a eleição, ela é a festa da democracia. Para quem já viveu o ato institucional número 5, nós temos hoje um país democrático em que temos eleições a cada 2 anos, e quem obtém a maioria dos votos toma posse. Então, a cada 2 anos, nós temos intercaladamente, né, votos em nível federal. Ano que vem, sempre nos anos pares. Então, nos anos pares, votam-se para prefeitos e Câmara de Vereadores. Nos demais 2 anos intercalados, votam-se ao mesmo tempo para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, é a festa da democracia em que a população vai indicar os seus candidatos que vão os representar junto ao poder público ante a impossibilidade do que era na Grécia Antiga, que é o berço da democracia. Na Grécia Antiga, havia uma discriminação em que os plebeus, escravos e mulheres não participavam. Mas existiam as decisões eram tomadas em praça pública com a população toda presente. Ante a imensidão do índice populacional, não é possível fazer-se isso. Por isso, elegem-se os mandatários que correspondem à vontade do povo. E no exercício do mandato, tem que haver a transparência para que quem votou saiba a execução daquele mandato eletivo. Então, assim, na cúpula do executivo e do judiciário há os eleitos. Então, a eleição, ela é extremamente importante porque ela também faz compor o próprio judiciário. O judiciário, na sua instância superior, que são o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e demais justiças especializadas, trabalho eleitoral e militar, os componentes, os magistrados, eles são indicados pelo Executivo com a sabatina do Legislativo. Então, o Judiciário também pertence à democracia, ele indiretamente, ele não é eleito diretamente, porque é a própria vontade do poder constituinte fazer com que os juízes de primeira instância não estejam à mercê de propagandas eleitoreiras, e sim sejam profissionais técnicos capacitados por meio de concurso público. Então, na primeira instância, tem-se juízes concursados, que é onde eu exerço as minhas funções públicas. Mas nas instâncias superiores, todos os magistrados que lá exercem, o exercem com plena legitimidade, eis que foram nomeados por membros do Executivo com aprovação do Legislativo. Ou seja, lá estão por vontade do povo. A senhora já foi juiz eleitoral aqui na região dos Lagos por 2 vezes. Quais são os principais problemas ou crimes eleitorais cometidos aqui na região, que a senhora pode perceber? Sim. A boca de urna é de difícil flagrante. Uma problemática é denúncia falsa, porque os cartórios eleitorais têm o seu telefone e, para tumultuar, eles recebem muitas notícias falsas para desviar o foco da fiscalização. E, lamentavelmente, aqueles problemas de praxe, de chuva, de santinhos que sujam a cidade. Esses são os crimes de menor potencial ofensivo, mas com potencial ofensivo. Até crimes mais graves, de ameaças, de extorsões, de corrupções, existem e esperamos que nas eleições corriqueiras, apesar de algumas suspeitas, grupos de extermínio a gente não verifica na região dos Lagos, mas que nós sabemos que pelo Brasil existem formação de grupos de extermínio em eleições para impedir a legitimidade do pleito
eleitoral. Isso existe, mas na região dos lagos nós temos eleições, apesar dos ilícitos, apesar dos percalços, são eleições relativamente calmas e com êxito. Então, com relação aos direitos e deveres, que pontos que a senhora coloca que o eleitor deve estar atento? O que ele já deve começar a se informar e estar atento para se preparar para as próximas eleições? O ponto que mais culmina no momento é o cuidado com as fake news, uma vez que a máquina robotizada que chega ao seu celular, muitas das vezes desvia o seu voto e faz com que a sua vontade manifestada não seja a vontade real do que você está praticando. Então, é o voto consciente, é a necessidade do eleitor procurar por várias fontes, se informar por várias fontes, para evitar ser seduzido por uma fake news. E o eleitor deve estar ciente de que ele tem o direito constitucional ao segredo do seu voto, ao sigilo, não se sentir coagido, mas é importante ele se informar quem é aquele candidato, o passado e, principalmente, ele ter um voto livre e, considerando que é a festa da democracia, ele ir feliz votar, porque foi uma conquista não muito fácil. Doutora Alessandra, a gente agradece a sua participação. São tantos assuntos, né, Thay? Que poderíamos fazer vários podcasts. Uma verdadeira aula, né, sobre os deveres e direitos da população. A gente agradece muito a sua presença e eu acho que a gente conseguiu tratar de vários assuntos, né? São tantos assuntos, mas acredito que a gente conseguiu tocar em vários pontos importantes. Bem, eu que agradeço por esse veículo de informação, de imprensa, uma vez que no mundo atual, se não nos comunicarmos, não vamos progredir. E assim a imprensa tem um grande papel para que os órgãos possam conversar entre si e trazer uma informação e uma população mais feliz. Afinal de contas, a própria Constituição garante o princípio da busca da felicidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos e convidamos você que está aí do outro lado a ficar ligado sempre nas nossas redes sociais, que toda sexta-feira ao meio-dia temos episódio de novo aqui no Pod Costa. E todas as nossas redes sociais é Pod Costa Oficial. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.